Abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, segundo o Evangelho. Marcos, capítulo de número 1. Capítulo de número 1 de Marcos, versículo de número 40. Marcos 1, 40. Quantos acharam? Digam amém. Marcos 1, 40. Diz assim: o título é A Cura de um Leproso. Título: A Cura de um Leproso. Vamos ler que diz assim: aproximando-se dele um leproso, que o rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, disse: Senhor, se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo severamente, logo o despediu e disse: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade. Não podia, mas conservando-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Glória a Deus. Tome seu assento em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Amém. Nós estamos diante de um texto que fala acerca de um homem. Um homem que vivia uma situação muito difícil. Não era difícil, era muito difícil. Muito. Por quê? A ciência, a medicina na época era precária. Na verdade, não era precária. O que tinha para a época era aquilo. Não era tão avançada, não existia nada que pudesse fazer um tratamento para curar pessoas que estavam vivendo esta situação. Qual era a situação? Lepra. A Bíblia está repleta de pessoas que, ao adquirirem a lepra, era uma sentença de morte. Você já ouviu? Eu já preguei aqui sobre Naamã.
lepra. Eu já falei sobre Geazi, lepra. Miriam, que teve um problema no arraial ali com Moisés, uma rebelião, lepra. Reis, e assim por diante. A lepra era algo incurável. E para piorar a situação, uma pessoa que tinha lepra, ela não podia viver em sociedade. Ela tinha que abandonar a família, abandonar os amigos, abandonar todas as pessoas queridas que ela tinha com ela. A lepra arrancava toda a projeção de grandeza, toda a projeção de sonhos, toda a projeção de projetos. Quando a lepra chegava, acabou. Estamos diante de um texto, de uma situação que a Bíblia diz que Jesus estava em um determinado local e de repente um leproso começou a rogar. Só que tem um detalhe, ele não gritou de longe. Este homem, ele foi por tudo ou nada. Como é isso? Uma pessoa leprosa, ela não podia ficar próxima a ninguém. Como foi dito, ele era arrancado da sociedade. Porém, esse aqui era um camarada diferente. Por quê? Ele era ousado. Ele não tinha medo de desafios. Até porque já estava perdido. Porém, tem pessoas que quando se encontram em situações difíceis, tornam a situação mais difícil ainda. Este homem, quando viu Jesus, ele sabia que ele não podia se aproximar, porque ele poderia ser apedrejado. Ou seja, anteciparia a morte. O que ele fez? Eu não tenho outro jeito. Eu ouvi falar em Jesus. Talvez ele até já viu pessoas curadas por Jesus. De um modo ou de outro, ele conhecia a quem ele foi encontrar. Quem era? Jesus. Agora entenda, a Bíblia diz que quando ele encontra com Jesus, ele põe-se de joelho. Observe que a narrativa do texto, ela não fala como acontecera lá com o cego. Gritou e outros disseram: calha tua boca, porque o mestre não vai te ouvir. O cego falaram com ele: não fale, porque o mestre não vai te ouvir. Agora, o leproso, você não encontra ninguém verbalizando. Sabe por quê? Nem de perto as pessoas queriam ficar, nem de longe as pessoas queriam ficar. Ao longe, sequer alguém falou. Só que um detalhe: ele sabia a situação que ele estava vivendo. Ele sabia o caos espiritual que ele estava vivendo. Ele sabia da situação, da dor que ele sentia, porque ele estava doente na alma e ele estava doente na carne, no corpo. Quando ele se aproxima de Jesus, diz a Bíblia que ele faz um pedido. Qual é? Quero ser limpo. Quero ser limpo. E aí eu gostaria de chamar a sua atenção para algo em particular nesta noite. Nem todo mundo que se aproxima de Cristo tem esse mesmo pedido. Infelizmente, nós estamos vivendo em uma sociedade que o próprio Jesus, ele disse que é perdida e perversa. As pessoas querem se aproximar para benefício próprio. As pessoas querem se aproximar para algo pessoal. E aí, a questão é que vai ter duas situações. Uma que vai se aproximar para o seu próprio interesse. E duas que vai ficar frustrado. Por quê? Porque aquele que se aproxima de Deus, a Bíblia diz que precisa acreditar que Ele existe e que é galardoador. Deus faz. Deus opera. Só que tem um detalhe: Ele
pesa a intenção do coração de cada um. Você vai observar que Jesus, ele curou este homem, mas o que existia dentro dele, você vai ver que vai se manifestar logo a seguir. Quando nós nos aproximamos de Cristo, quando nós viemos a Cristo, cada um tem uma história diferenciada. Cada um de nós temos uma história diferenciada mediante a conversão. Cada um de nós temos um testemunho de vida. Cada um. Eu, por exemplo, já falei com vocês aqui por diversas vezes. O meu testemunho de vida, de conversão, foi algo diferente. Eu estava dentro de casa, um demônio se manifesta lá na rua e trouxeram o demônio para que a minha avó expulsasse. Minha avó, serva de Deus. Deus estava lá. Olha isso, olha as experiências. E aí, ela expulsou o demônio. Logo em seguida, ela passou mal. Ninguém entendeu nada. E minha avó partiu. E nesse ciclo, nessa situação, nessa confusão toda, eu me converti. Então cada um de nós temos uma história. A história deste homem é uma história em particular. Ele recebeu a cura porque dentro dele existia algo sobrenatural. A vontade de exaltar o nome daquele que o curou. Não adianta nós ficarmos simplesmente verbalizando a Deus. Nós precisamos ter um coração ardente diante do Senhor para que Ele possa sondar os nossos corações da verdadeira intenção. Porque o que vai mudar e fazer com que as coisas mudem literalmente na minha e na tua vida é aquilo que há de intenção dentro de mim e você. Qual é a intenção, a verdadeira intenção daquilo que você está pedindo? Ah, Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe nisso, mas o que está por trás disso? Para que você quer isso? Onde é que Deus será glorificado nisso? É uma pergunta a ser feita. Porque este homem, ele pediu para ser limpo. Logo de imediato, diz a Bíblia, que tendo dito isso, a lepra desapareceu. Aquele homem ficou limpo. Mas por que ele ficou limpo? Simplesmente por ficar limpo? Por que ele foi curado? Simplesmente para ser curado? Por que ele recebeu uma bênção? Simplesmente por receber uma bênção? Por que Deus vai lhe abençoar? Simplesmente por te abençoar? Não. Deus fez a vida dele e logo em seguida você vai ver o que aconteceu. O que estava dentro dele se manifestou na hora. Você quer ver? Diz a Bíblia que Jesus, ao curá-lo, lhe advertiu. Mas não foi uma advertência simples. A Bíblia diz, está na sua Bíblia aí. Capítulo 1, versículo 43. A Bíblia diz que ele advertiu severamente. Diga, severamente. Tem pessoas que não querem ouvir severamente. Não querem ouvir severamente. Jesus está ali, se manifestando ali. Jesus se manifesta através da tua vida, compartilhando algo que precisa ser compartilhado quando você é instrumentalizado pelo céu. E você é instrumentalizado pelo céu. A questão é que as pessoas não querem ouvir severamente. Você vai falar, fica tudo dolorido. Você fala, não quer ouvir. Não adianta, que se não for de forma severa, não vai abrir os olhos espirituais e a pessoa vai caminhar em cegueira. E a Bíblia diz que um abismo, ele puxa um outro abismo. Um cego não pode guiar um outro cego, porque ambos cairão onde? No abismo. E aí precisa de alguém com a voz profética para advertir severamente. Mas aí
fica dodói. Esse é o problema. Esse é o problema. Nós precisamos agradecer muito a Deus quando alguém é instrumentalizado por Deus para falar de forma severamente. Para falar de forma severamente. Porque aquele que quer o seu bem vai falar com você de forma severamente, com carinho. Eis a questão: as pessoas não querem ouvir. Tiago 1,19. Pronto para ouvir. Não querem. Sabe qual é a realidade? O ego precisa estar aguçado. O ego, a alma, põe a pessoa numa furada. Problema. Por que Jesus advertiu esse homem? Porque esse homem estava envolvido em situações que não deveria. Ele falou: olha, se você continuar, algo pior vai acontecer. Não continue a fazer o que você está fazendo. Ele recebeu a palavra, ele entendeu a realidade da palavra, e você vai entender agora uma coisa interessante. Por que esse homem foi curado? Diz a Bíblia que Jesus, ao advertir esse homem, disse para ele assim: olha, você já recebeu a cura, você já recebeu a direção, você já recebeu a palavra, você está cheio, em outras palavras, você está cheio de fé aí dentro de você. Agora, faça o seguinte: não diga nada para ninguém. Vá, entregue a oferta, como foi dito por Moisés, porque toda cura, tudo aquilo que acontecia no sobrenatural, as pessoas entregavam uma oferta voltado para o que Deus havia feito. É igual o sacrifício pelo perdão dos pecados. As pessoas mais ricas levaram um cordeiro, as pessoas mais pobres levavam um pombo, a pessoa que era muito pobre levava uma galinha, e assim por diante. Porém, uma cura que foi manifestada, a pessoa precisava levar e oferecer o quê? Um determinado valor para a purificação dos pecados. Agora entenda. Tendo já saído, olha a diferença deste homem. Ele foi curado, tendo já saído, sabe o que ele fez? Começou a pregar acerca do que Deus havia feito. Você está entendendo a diferença do propósito de ser curado e restaurado e de receber algo? Porque aquilo que Deus vai entregar para você não é só para você. Aquilo que Deus ministra sobre você é para que você ministre sobre outros. A bênção do Senhor, ela é expansiva. Ela não pode parar em você. Ela chega até você e ela manifesta até outros. Porque a palavra, ela é viva e eficaz. Penetra até juntas e medulas, alma e espírito, e está apta a discernir a intenção da mente e do coração. Olha a mente e o coração. Olha a intenção aparecendo novamente. Então, dependendo da intenção que está dentro de você, se você está pedindo de forma compartilhada para mudar a vida de pessoas, sabe o que vai acontecer? O profético vai manifestar sobre a tua vida. Deus vai começar a fazer sobre você. Deus vai começar a curar, a restaurar, porque você, além de ser restaurado e curado, você vai também curar outros e vai restaurar vidas para a glória de Deus Pai. Este homem, quando recebe, ele falou: não, o que eu recebi eu quero também dar. Lembra dos leprosos? Eram quantos leprosos? 10? Quantos que voltaram? É um problema. Jesus encontra 10 leprosos. 10. Só voltou o dízimo. 10 leprosos. 10. Você imaginou 10 pessoas com sentença de morte? É muita ingratidão.
É muita ingratidão. Você vai encontrar, prepare, porque Deus vai preparar o teu coração para mudar você de nível. Só que para mudança de nível, Deus vai permitir muitas situações acontecerem para que você possa ser moldado como vaso instrumentalizado na mão do Senhor. As tuas emoções serão chacoalhadas. Tenta imaginar 10 homens com sentença de morte. 10. Gente, 10 curados. Agora você pode conjecturar o que aconteceu com os outros 9. Primeiro, que estava longe da sociedade, não podia estar com ninguém, não podia sequer abraçar ninguém. Vamos conjecturar e imaginar agora o que aconteceu com aqueles 9. Porque o ser humano é ingrato. Como a Bíblia não diz o que aconteceu, vamos imaginar 9 mentes carnais. Porque não voltaram. Não voltaram. Um deles fala: para onde você vai? Rapaz, eu vou para uma boate. Ah, tô indo também. E o outro? Vou para uma balada. E o outro? Rapaz, eu tinha uns cambalacho aqui, eu vou voltar para fazer 9. 9 cambalacho. 9. Agora tenta imaginar. Uma pessoa está com uma sentença de morte, recebe uma palavra de cura e não retorna nem para agradecer. Tem noção disso? Olha o nível de ingratidão que você vai ter que lidar no dia a dia. Jesus teve que lidar com essa situação. 9. Agora, o que voltou foi feita a pergunta: ué, não foram 10? Cadê os outros 9? Eu consigo imaginar a vergonha daquele que ficou. Só que tem um detalhe: aquele que é fiel, ele passa para um novo nível. Deus vai provar o nível da sua fidelidade para, a partir daí, mudar você de nível. É assim, é de glória em glória. É de glória em glória. Tem pessoas que elas vêm até um determinado local. E aí, naquele determinado local, Deus já conhece. Vai provar. Vai provar o coração, a mente, onde é que está. Deus provou a pessoa. Meu Deus, tudo bem, tá tudo tranquilo. Não, não está tranquilo. O homem, ele é provado em meio aos louvores. Não é na hora que a coisa está ruim, não. Às vezes nós temos aquela ideia assim: olha, tá tudo ruim, Deus está provando. Não. Não é nessa hora, não. A pessoa pode até estar sendo provada ali, mas um momento mais que você precisa de maior atenção na aprovação é o momento de glória. É o momento dos louvores. Quando tudo está dando certo, as coisas estão caminhando, está encaixando tudo. Opa, põe o pé atrás. Sabe por quê? Porque é neste momento que Deus vai provar para ver se você vai seguir para um novo nível. Para ver se vai seguir para um novo nível. Os 10 leprosos, 9 não mudaram. Aquele que retornou, você receberá a vida eterna. Mudou de nível. Mudou de nível. Então Deus vai esquadrinhar. Algo acontece. É bênção. Consegui. Só que Deus está provando. E aí chega num determinado local, Deus olha e diz assim: não tem como mudar de nível. Não tem como. Não vai. E aí você segue, a pessoa fica. E às vezes você não entende. Lembra de Gideão? 32 mil homens.
Deus olhou e falou assim: não tem como esses homens mudarem de nível assim com Gideão. Eu preciso mostrar para ele quem são esses homens. Porque você olhando assim, é tudo tranquilo, é tudo amigo. Tá comigo? Tô. Tá fechado? Tô. Tá tudo certo? Tô. Aí Deus olha e fala assim: vou mostrar que esse negócio fica derretido. Anuncia se tem alguém com medo ou se acovardando. Se eu não me engano, 22 mil. Você já imaginou? Tem alguém com medo? Ele olha a quantidade de homens com medo. Aí ele falou assim: gente, como pode isso? É essa a realidade. Eu não posso conduzir você a um nível carregando essas pessoas que não estão na mesma mentalidade que eu. Então vai ficar para trás. Porque o lugar que Deus quer lhe conduzir não é qualquer um que pode entrar contigo. Não é qualquer um. Vai ser esquadrinhado. No momento dos louvores, Deus vai provar. Você pode ter certeza. E aí, Gideão olhou, ficou com aquela penca para trás. Anuncia de novo. Só que vai ser da seguinte forma: desce no riacho. De 32 homens, ele ficou com 300. Você já imaginou? 300 homens que tinham a mesma visão e falavam a mesma língua. A intenção era a mesma. Deus esquadrinhou o coração daqueles outros homens e disse assim: para esse nível que eu vou te conduzir, aquela penca tem que ficar de fora. Você vai entrar com esse aqui. Aqueles 9 leprosos ficaram. O que chegou mudou de nível. Este homem pediu a cura com um propósito: de fazer o maior movimento evangelístico através do poder de Deus, tendo a sua vida como cura. Para que você quer? Para que seja manifestada a glória de Deus. Aí Deus vai te dar. Aí Deus vai fazer. Deus, eu quero muito dinheiro. Para quê? Para que você quer muito dinheiro? Qual é o propósito? Qual é? Não, eu quero para... Lembra daquele homem que disse assim: olha, tenho muito dinheiro, a minha despensa está cheia. Alma, coma, beba, desfrute. E aí veio uma palavra dizendo: homem, esta noite pedirão a tua alma o que tens preparado e para quem será. Dinheiro tem que ter destino. Riqueza tem que ter destino. Quando você pede de forma compartilhada. Porque aquilo que chega em você não pode parar em você. Não pode parar. Porque você é um instrumento do céu aqui na terra. Você já achou o caminho. E agora? O que eu tenho que fazer? Ser um instrumento para que eu possa ajudar pessoas a encontrar esse caminho e voltar para casa em segurança. Deus conta com isso. Mas o problema é que aqui na terra, os embaraços da terra embolam tudo. Não precisa embolar. É só você meditar, parar e observar. Eu sou um instrumento de Deus aqui na terra. Eu sou instrumentalizado pelo céu aqui na terra. Quando você entende que você aqui na terra é um instrumento de Deus, você vai começar a ser uma voz profética na vida de outros. E quando você entende isso, Deus começa a derramar sobre a tua vida. Deus começa a encher a tua vida. Deus começa a lhe dar. Deus começa a abençoar você. Porque você é um alvo do céu aqui. Você é uma bomba relógio preparada aqui na terra para detonar o inferno. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Entenda isso e seja uma bênção na mão daquele que te criou. Esse homem, este leproso, ele foi um instrumento tão grande de Deus após a cura, que a Bíblia diz que Jesus
não podia nem entrar na cidade. Ou seja, bombou o Instagram. Bombou. Era curtida, compartilhamento. Não tinha como Jesus chegar, porque era notório. Mas quem fez? O leproso. Aliás, um ex-leproso que pediu e compartilhou. Você está entendendo o milagre de receber de Deus? Esse é o segredo de receber. A Bíblia diz que se você bater, a porta vai abrir. Se você pedir, Deus vai lhe dar. Aquele que não recebe é porque pede para os seus próprios deleites. Olha aí, quer cravar o céu? É pedir só para você. Agora, quer fazer a manifestação acontecer? Olha, Senhor, até mim e de mim as nações. Ah, Senhor, até mim e de mim a igreja. Ó, Senhor, até mim e de mim os povos. A intenção vai direcionar para que o milagre aconteça na sua vida. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Operando Deus, ninguém pode impedir. Fique sobre os teus pés em nome do Senhor Jesus.